Bom dia, sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais um episódio da Bússola da Lei Seca. Lembrando que o nosso primeiro, nós falamos, sobre a lei complementar que regula como que são feitas as legislações, para daí, então, nós começarmos com a Constituição Federal. E 8:1 já vamos iniciar, então. Deixa eu colocar aqui para nós. Antes, a gente vai ver aqui o mapa mental da parte que a gente fez na aula anterior, tá? Então, sempre vocês vão ter essa tarefa de casa, que eu estou fazendo junto com vocês, que é do texto que nós lermos hoje, no próximo sábado, vocês têm que trazer um resumo, um mapa mental, tá bom? E aí, gente, eu quero que vocês façam esses resumos manuscritos, tá? Eu não estou fazendo manuscrito, até para passar para vocês esse material, mas eu quero que vocês façam manuscritos, porque, principalmente no início, é mais fácil, e também para vocês se acostumarem novamente a escrever. A gente teve essa semana uma aula de discursiva para o concurso da SEDES DF, com a professora Camila, que é nossa parceira na parte da discursiva, e ela falou, né? A gente tem que treinar muito a parte motora da mão, porque hoje em dia, como escrevemos muito pouco, quando chega a hora de fazer discursiva, você está destreinado. Então, eu quero que vocês façam à mão, tá? E sem utilizar a inteligência artificial, tá bom? A inteligência artificial é ruim? Não, ela é ótima. Mas nesse momento eu quero que seja da cabecinha de vocês mesmo, tá? Então, aqui eu fiz, comecei aqui do preâmbulo, foi feita a Constituição Assembleia Nacional Constituinte, representantes do povo brasileiro, instituição do Estado Democrático, destinado a assegurar todos esses itens aqui. A Constituição, ela foi promulgada, ela é fundada na harmonia social, valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, comprometida com a solução pacífica de controvérsias. Então, esse é o preâmbulo. E aí a gente vai para os princípios fundamentais. Isso aqui é sempre importante vocês decorarem a diferença entre fundamentos, objetivos. Então, os princípios fundamentais são esses, que a gente tem esse mnemônico aqui. O mnemônico, o que que é? É quando você pega letras ou sílabas e faz como se fosse uma frase, uma palavra, para você se lembrar. Então, esse aqui ele é muito conhecido, a gente chama de Sócio de Vaplu, que são os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da iniciativa, pluralismo político. Todo poder emana do povo, e é exercido por representantes eleitos ou diretamente, um Estado democrático de direito, e é feito pela união indissolúvel dos estados, municípios e DF. Então, essa união indissolúvel não entra a união, porque, na verdade, é essa união que é indissolúvel, dos estados, municípios e DF. Lembrando, gente, que esse é um mapa mental da Constituição Federal, não é de direito constitucional. Então, aqui a gente não coloca, eu não coloquei aqui coisas de conteúdo de direito constitucional, é da lei seca mesmo, tá? Então, como eu falei, esse aqui são os fundamentos. E aqui nós temos os objetivos fundamentais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Princípios que regem o Brasil e suas relações internacionais. São esses, não vou ler tudo, tá? Senão a gente demora muito tempo, mas eu vou passar para vocês. Então, são esses 10 princípios. E, além de tudo, fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, mais uma vez, o que vocês mais têm que prestar atenção aqui? Na diferença entre fundamentos, objetivos fundamentais, princípios que regem o Brasil e suas relações internacionais. E aí vem os direitos e garantias fundamentais. E ele é subdividido em 5 capítulos. O primeiro é dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é o famoso artigo 5º da Constituição Federal. Aí vem dos direitos sociais, da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos. A gente vai falar sobre cada um desses. E aí vem o artigo 5º dos direitos e deveres individuais e coletivos. Começa falando que todos são iguais perante a lei, brasileiros e estrangeiros residentes no país, e visa garantir a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, através de, e aí vem todos esses incisos aqui, tá? São muitos incisos que falam dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Então, a gente viu aqui o artigo 5º até o inciso 34, tá? Foi o que a gente viu no nosso encontro anterior. E agora vamos continuar a leitura. Lemos até aqui, né? 34 é a linha B. Continuaremos. Uma aguinha. A lei não excluirá da pressão do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.
A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Gente, aqui é muito importante que nesses mapas mentais que vocês fizerem, ou nesse próprio slide aqui, né, que eu sempre passo para vocês, né, o arquivo, quando vocês estiverem estudando lá direito constitucional, fazendo questões, vocês venham na parte correspondente e façam a personalização de vocês, porque quem já estudou um pouquinho de direito constitucional, eu tenho certeza que a cabeça fica igual a minha. Lembrando das teorias, lembrando das jurisprudências, de como isso é cobrado em questão. Eu fico lendo aqui só lembrando, né? Mas como o nosso acordo é que aqui é só a leitura mesmo da lei seca, eu nem fico comentando, senão vira uma aula de direito constitucional. Mas é muito importante vocês fazerem essa personalização,
porque é isso que vai enriquecer o material de vocês e é isso que vai fazer com que vocês tenham a memorização e o conhecimento profundo sobre esses tópicos, tá? É como se isso daqui fosse para vocês um guarda-roupa vazio. E conforme vocês vão personalizando, colocando as informações, cada informação dessa é como se você estivesse colocando um cabide e preenchendo o guarda-roupa, tá? Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. E essa linha aqui cai muito. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo, né? Esse é o segundo caso. Qualquer cidadão é parte legítima para a propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Tá? Quem não sabe, depois procura lá qual que é a diferença de custas judiciais. Na verdade, não é bem uma diferença. Procura a definição de custas judiciais e de ônus da sucumbência. Tá? Eu já tive que pagar a sucumbência. Mas não foi por conta disso aqui, não. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento, a certidão de óbito. Mais uma vez, gente, sempre gravem esse aqui, ó, na forma da lei, tá? São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Vê aqui, ó, incluído por uma emenda constitucional relativamente recente, ó, 2022. Por isso que já tem essa parte aqui dos digitais. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Tem um pacto muito famoso desse aqui, vocês lembram qual é? Quem lembrar, escreve aí no chat. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. E aí, aqui a gente finaliza, né, a parte dos direitos, ó, quer ver? Vamos voltar no mapa. Ó. Dos direitos e deveres individuais e coletivos, tá? E agora a gente vai para os direitos sociais. Quem aí estiver estudando para INSS e SEDES DF, essa parte na verdade, é da nacionalidade agora. Os direitos sociais, não é a nacionalidade, mas a parte dos direitos sociais, ela precisa estar, assim, ó, decorada para quem vai fazer SEDES, DF e INSS, tá? Deixa eu ver aqui só uma coisa. Eu coloquei aqui, tá errado, essa ordem aqui. Da nacionalidade. Não, mas peraí, gente. Tá errado, porque aqui é o artigo 12. Tá faltando aqui nos meus slides, peraí. Tá errado, nessa ordem não. Vamos aqui na fonte. Aí, é dos direitos sociais mesmo, tá vendo? Eu devo ter excluído sem querer. Deixa eu aumentar aqui, vamos ler direto daqui. Melhor lugar, tá? Para vocês acessarem as legislações é direto do site do Planalto. Vamos aqui, então. Sempre que ele tá assim, ó, com o traço em cima, né? É porque foi revogado, né? Mais um pouquinho. Então, aqui a gente começa dos direitos sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar,
garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Ó, para o pessoal aí desses dois concursos, né? Agora é sempre dessa forma que a gente fala, né? Situação de vulnerabilidade social. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Sempre grifem aqui também, ó, lei complementar. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Fundo de garantia do tempo de serviço. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Gente, aqui é um fato interessante. Óbvio que a gente sabe que o nosso salário mínimo aqui no Brasil, ele não atende tudo isso, né? Atende? Nunca, né? Atende R$ 1.651, atende moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social? Não. Mas você não vai brigar com isso aqui, você vai simplesmente decorar, tá? Você vai decorar, você não vai brigar. Na prova, você vai marcar exatamente como está aqui, tá? Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Participação dos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Salário pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário, hora extra, superior, no mínimo, em 50% a do normal. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. A gente chama de terço de férias. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Isso aqui é para quem é regime geral de previdência social, né? No regime próprio, que é dos servidores públicos, na maioria dos entes, ela é de 180 dias.
Licença paternidade nos termos fixados em lei. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Aposentadoria. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Proteção em face da automação na forma da lei. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a instituição do contrato de trabalho. Falta muito aqui. Vamos até o final do 7º, tá? Finalizando. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33. E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades. Os previstos nos incisos 1, 2, 3, 9, 12, 15 e 38 e 28. Bem como a sua integração à Previdência Social. Então, é isso, meus amigos. Vou passar para vocês o texto, passar esse mapa mental do anterior, e aí, no próximo sábado, vocês têm que ter feito o mapa mental ou o resuminho desse pedaço. Manuscrito, sem uso de inteligência artificial. E aí, quero que vocês mandem no grupo, tá? Alguns mandaram, mas não foram todos que mandaram. Então, se cobre a mandar, porque é uma forma de você se obrigar a fazer também. Tá bom? Um abraço, bom sabadão para vocês, bons estudos e até sábado que vem. Tchau, tchau.